Charles Spurgeon foi conhecido como o príncipe dos pregadores. Uma certa feita, ele pregando, ele disse: as ovelhas até caem nas lamas, mas só os porcos rolam nela. Outra feita, ele disse uma frase que essa muito me marcou e me fez com que eu pudesse policiar minha vida mais e mais. Ele disse: eu tenho medo dos santos na rua, santo na igreja e demônios dentro de casa. Ele tinha cada frase que era a realidade da sociedade, era o reflexo do comportamento daqueles que na terra estavam peregrinando e tentando alcançar de fato a salvação em Cristo Jesus. Era um pregador que, quando ele entrava na igreja que ele presidia, as irmãs começavam a chorar. E uma olhou para outra, uma visitante perguntou: por que quando esse pastor entra, todos começam a chorar? Aí a irmã virou e falou assim: é porque nós sabemos que Deus vai falar com ele. Charles Spurgeon, ele lia o mesmo texto, irmão Edson, por 50 vezes, porque ele tinha a tese de que a Bíblia era a fonte inesgotável e que cada lida que ele dava, Deus te dava algo diferente para ele falar para Deus. Então é um exemplo para nós nessa geração que precisamos buscar a Deus na profundidade da sua palavra. Por que a sociedade pós-moderna quer destruir esse princípio judaico-cristão? Porque ele preza, conserva a família, os princípios éticos, morais, regra de fé e prática. Isso para eles são arcaico e passado, mas para nós é o poder de Deus em manifestação. Bom, irmãos, então preserve a palavra de Deus. Eu gosto muito quando o irmão volta em igreja de culto, que ele tem uma palavra bem elibada e polida e alegra muito meu coração. Bom, irmãos, eu quero meditar com uma igreja em Isaías capítulo 38. Isaías capítulo 38. Vamos meditar na palavra do Senhor. A prova disso é que você relê a Bíblia, e tem dia que você se pega no mesmo texto que você ou já ouviu diversas vezes, ou já ouviu falar diversas vezes. E às vezes esse texto te surpreende. Você diz: rapaz, eu li tanto esse texto e não sabia que isto estava aqui nesse texto. Isaías capítulo 38. Vamos meditar um pouco sobre o rei Ezequias, ou o profeta Ezequias também, em nome de Jesus. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: assim diz o Senhor, põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos seus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. E livrar-te-ei das mãos dos assírios, do rei da Síria, e a ti e a esta cidade eu defenderei, e a ti e a esta cidade eu defenderei esta cidade. E isto te será por parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos graus que passa
com o sol pelos graus do relógio de Acais. Volte 10 graus atrás. Assim recuou só 10 graus pelos graus que já tinha andado. Diga amém. Sempre glorificando e exaltando o nome daquele que vive e reina para todos. Meus irmãos, eu sei que nós, olha aqui para mim, eu sei que eu particularmente já escutei em diversas vezes esse texto, já escutei diversas vezes. Era um texto muito marcado pela ênfase de que Ezequias tinha que pôr a sua casa em ordem, e automaticamente ele regressa a Deus em oração, e a partir de então Deus regressa o profeta que estava saindo no meio do caminho. Essa é a parte que mais marca a igreja e a que mais nós escutamos, né? E às vezes sem uma análise mais profunda do texto para saber de fato o que Deus quer passar para nós deixamos escapar o que de fato a palavra quer falar, e isso torna-se um grande perigo. Por quê? Porque uma análise superficial daquilo que é profundo deixa-nos no raso. Quando você tem a habilidade gerada pelo Espírito em perceber o que de fato está por trás de cada vírgula, cada palavra, cada frase, isso de fato contribui para aqueles que te escutam. Os israelitas, os judeus, chamam essa palavra, irmã, de Otsar Milim, que é um texto e uma palavra hebraica que chama-se tesouros de palavras. Automaticamente, quando eles vão ler a Bíblia, eles entendem que tudo tem valia, tudo é útil, nada é superficial ou lançado aos ares, de forma que Deus está falando para um além ou para ninguém. Deus sempre tem um objetivo concreto e direto. Deus não dá indireta, mas Deus dá direta e abre os corações dos homens para que eles entendam o que a sua palavra quer dizer. São textos que reina há mais de 6.000 anos e é tão atual quanto a sociedade. E vou além, os textos da Bíblia, eles surpreendem, suplanta e ultrapassa os limites estabelecidos pelos homens. Ora, dito isto, quem era então o rei Ezequias? Que também era um profeta de Deus, da linhagem real. Ele foi rei no norte, Judá. O norte era a área onde Deus especificou que dali sairia o Messias. Seguindo então a linhagem, depois de profeta, ele é aclamado rei com 25 anos de idade. Reinou por cerca de 29 e morre com 54 anos de idade. O seu pai é Acaz e sua mãe é Abias ou Abia. Quando ele começa a reinar, ele encontra um quadro, totalmente caótico. Quando ele chega no cenário de Israel, está predominante os padrões assírios. Eram padrões de misticismo, de prostituição, de lascívia e de todas as coisas que eram contraditório à vontade de Deus. Sendo assim, ele teria um trabalho muito grande a realizar, e disto ele não foge. A primeira sentada na cadeira do reinado que Ezequias tem, ele diz o seguinte: eu vou restaurar as portas de Jerusalém. E assim ele o fez, restaurou as portas de Jerusalém. Depois Ezequias disse: nós vamos repreender todos os princípios de idolatria que há dentro de Israel. Ninguém mais pode adorar outro Deus a não ser ao Deus vivo de Israel. Está cancelado toda a idolatria dentro de Israel. Ezequias restaura e devolve o ministério aos sacerdotes que foram usurpados. Ele diz o seguinte: os sacerdotes saíram dos seus ofícios por imposições dos assírios. Eu, como rei de Israel, devolvo o ministério que foi usurpado dos sacerdotes.
eles podem voltar a sacrificar a Deus, eles podem voltar a cultuar a Deus, eles podem voltar a ser mediador entre Deus e os homens e trazer recado para a igreja na face da terra. Outra coisa que Ezequias fez foi pegar uma serpente de bronze e dizer: eu repreendo e quebro esta serpente e transformo ela em migalha. Por quê? Porque o povo estava adorando a serpente como no deserto, e Deus não queria mais que a serpente fosse levantada, porque Jesus já estava às portas para morrer pela sua nação. Ezequias, quando entra, cumpre todos os princípios estabelecidos por Deus. A nação começa a prosperar. Ele está enlipado e direcionado pelo poder do Espírito Santo. Ele está na direção de Deus, nada impede ele, porque ele está direcionado. Uma vez os assírios, por ser tão grande, se levantou no reinado de Ezequias. A Bíblia diz que Ezequias vai orar a Deus e consultar o profeta. O profeta diz: fica tranquilo, porque Deus está chegando. A Bíblia diz que Deus manda um anjo e mata mais de 180.000 soldados assírios e dá vitória a Ezequias. Tudo isto porque Ezequias estava na posição, andando em obediência a Deus, cumprindo tudo aquilo que Deus havia planejado. Entenda uma coisa: ministério que atende à sua necessidade não é ministério, mas ministério que atende à necessidade de Deus, esse sim é ministério. Escute aqui, ele poderia, como rei, dizer o seguinte: eu sou rei, eu quero tudo para mim, eu quero todos me servindo. Não. O reinado dele foi o seguinte: o Deus de Israel tem que ser adorado, a idolatria tem que ser estipada, os princípios de perseguir o povo de Deus não pode reinar. Escute isso. Aqui que dá um nó na cabeça da gente. Você está buscando a Deus, fazendo tudo direitinho. Você faz uma retrospectiva na sua vida e consegue ter a percepção de que você está de fato no centro da vontade de Deus. Quando você olha a vida de Ezequias, os padrões estão direcionados pelo Espírito. Sim, está. Porém, eu descobri algo que nós já sabíamos, mas fingimos que não sabemos: que todos aqueles que andam em fidelidade e obediência não está escape de sofrer pelas circunstâncias da vida. Aqueles que estão fiel a Deus, eu fui orar e perguntei por que na Bíblia, Senhor, os fiéis eram os que mais sofriam, por que os homens que mais estavam na posição eram os que eram mais afrontados e que mais padeciam. Deus me disse algo muito simples: eu faço com que o justo sofra para que a minha glória se manifeste sobre a vida dele. Levanta aí a sua mão. Deus hoje te trouxe para te dar esta notícia. Você tem se perguntado: Deus, eu estou fazendo tudo certinho, eu estou buscando a tua presença, eu estou na tua casa me esforçando, mas parece que está tudo dando errado. Deus manda eu te dizer hoje: não está dando errado não, é para que a minha glória. Olha, cara, chega um cego trazido meu discípulo e diz: Senhor, esse rapaz é cego desde nascença, não é possível, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse assim? Aí Deus diz o seguinte: nem ele nem os seus pais, mas ele nasceu com essa enfermidade para que a minha glória se manifestasse na vida dele. Deus está dizendo para nós nesta noite: se você é fiel, está andando na minha presença de forma ilibada, se prepare, é só esperar que a minha glória vai se manifestar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Sabe qual é o problema? Escute isso: não temos habilidade de entender o
para você entender. Não temos habilidade para entender por que o certo que fazemos atrai as provas que não queremos. Aí você começa a comparar. Você pega a vida de um crente desconcertado e põe no seu joelho. Todo mundo já fez isso. Você olha para alguém e diz: Deus, fulano está todo atrapalhado, ciclana está toda atrapalhada, mas me parece, Senhor, que está prosperando, que está tudo dando certo. E Davi fez isto. A maioria da vida de Davi foi olhando a Deus dizendo: Senhor, até quando o ímpio prosperará e eu ficarei aqui? Davi orou assim. Todo mundo já fez esta oração um dia na sua vida, mas deixa eu te falar uma coisa: o resultado da sua prova hoje pode ser um glória de vitória lá na frente. E desconcertado hoje que parece que está prosperando, pode ser um caos. Aleluia, Deus. Senhor, poderoso Deus. Oh, glórias a ti, meu Pai Celestial. Escute isso. Quando Ezequias adoece, a sua vida não está distorcida. Ele não está fora da presença, ele está dentro da presença. Aleluia. Quando a enfermidade vem até ele, ele está onde? Na posição. Oh, glória a Deus. Louvado seja meu nome. Fazendo o que Deus havia determinado para ele fazer. Oh, glória. O problema é que muitos estão parando porque está na posição e Deus está permitindo que a afronta venha para a sua vida. Você está tentando ser alguém bem dentro de casa e alguém se levanta lá dentro contra você para permitir que você pare. Aleluia. O problema é que quando você está na posição, o grande Charles Spurgeon disse: o que fazer quando você já alcançou tudo que pensa que alcançou? É só esperar a queda. Então ele conclui: sejamos eternos aprendizes, porque quanto mais você está em processo de aprendizado, você estará sempre em fase de crescimento. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Por que Deus então faz isso conosco? Pessoas boas morrem mais cedo e pessoas más vivem mais tempo. Porque quem quer fazer o bem acaba pagando com o mal, recebendo o mal de volta. Mas eu aprendi uma coisa nesse texto: quando você planta coisas boas, você gera crédito no céu para cobrar. Quando a sua vida está na posição de Deus, você gera crédito para cobrar a Deus. E eu vou te provar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. A doença dele é para a morte. O profeta vem e diz para ele: Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Aí a maioria dos irmãos, e você já escutou essa mensagem, diz o seguinte: põe a tua casa em ordem, você está toda desconcertada. Você está todo desconcertado e fora dos padrões de Deus. Deus vai te matar por causa disso. Não, não era isso. A enfermidade dele não tem ligação com a sua vida. A enfermidade dele não foi causada por um pecado. A enfermidade dele, sabe lá, Deus foi causada pela circunstância da vida. E tem coisa que Deus não explica para nós. O que é que aconteceu? Essa expressão pôr a sua casa em ordem no mundo antigo em que ele vivia significava simplesmente o seguinte: escolha um sucessor para você, porque eu estou tirando você de cena. Põe outro para reinar no seu lugar, porque o seu tempo na terra acabou. Põe em ordem quem é a ordem depois de você que vai servir o reinado. Simples. Só que ele se sentia capaz ainda de fazer algo para Deus, e eu acho isso lindo. Quando você chega diante de Deus e diz: Deus, pode contar comigo. Deus está precisando de gente que abraça a sua causa nesses últimos dias. Eu estava lendo esse texto e Deus falou comigo:
Um era calvinista, outro arminiano. Salvo uma vez, salvo para sempre. Não precisa servir na igreja. Não precisa você se santificar, trabalhar todos os dias para largar o pecado, enquanto alguém vem e vive uma vida dissolúvel e as portas se abrem. Não! Esse tipo de evangelho não é o que a Bíblia ensina. Para essas pessoas que vivem uma vida dissolúvel, está cavando a sua própria cova, diz a Bíblia. É um cego guiando outro cego e ambos cairão no buraco. Aleluia! Nós precisamos começar a combater esses comportamentos no século 21 para que possamos induzir o povo a entrar pelo caminho da porta estreita. O pregador teve aqui e falou isso. A porta do céu não passou por reforma, ainda é estreita. Aleluia, Deus. Procure outro, vou botar no seu lugar. Ele disse: não, eu quero, Deus. Eu vou orar. Na dificuldade todo mundo ora. Não é verdade? O problema é a atitude que ele teve junto com a oração. Isso aqui, ó. Ele virou para onde? Isso aqui é forte demais, Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória. Essa aqui estrafegava tão no mundo espiritual que até a tradição da época ele usou para falar para Deus a quão grande independência que ele tinha de Deus. A atitude de virar para a parede significa: Deus, eu não posso contar com homem nenhum para me ajudar agora. Ele está dizendo para Deus: Senhor, eu só tenho um Senhor, porque parede não fala, parede não se move, parede não mexe. Ele está dizendo: parede simboliza toda a estrutura humana que não pode me ajudar, Senhor. Eu preciso que o Senhor me ajude agora. Oh, glória. Escute o que ele faz. Por isso que eu traduzi falando o bem que ele fez. Quando ele está orando, ele diz: Deus, lembra-te. Era candoraça. Lembra-te de que eu entrei, restaurei as portas de Jerusalém, repreendi a idolatria, devolvi o ministério sacerdotal, repreendi a serpente que era idolatrada pelo seu povo e fiz o povo voltar ao templo para te adorar. Lembra-te! Olhe para cá, se hoje Deus vier até você, o que é que você vai lembrar, Deus, do que você fez hoje? Me diz aí. O que é que tu tens para lembrar para Deus? Quando Deus olhar para a sua vida, eu vou te matar hoje. Você tem gabarito, você tem estrutura, você tem bagagem para olhar para Deus em oração e dizer: Deus, lembra-te de que eu andei na tua presença fiel e que fez tudo que te agradava para Ele te poupar. Poder maravilhoso. Deus está falando conosco nesta noite. O que você tem plantado? Louvado seja o Espírito Santo de Deus. O que você planta justifica o que você é e o que você será. Por isso que hoje, nesta noite, Deus está falando com esta igreja e comigo. Pelos frutos se conhecem as árvores. Aleluia. Ezequias, Glórias a Deus. uma árvore que tinha fruto e poderia questionar. Eu aprendi uma coisa com esse texto. Oh, glória, glória, glória. Quando você faz a vontade de Deus, você ganha crédito no céu para cobrar Ele. Mas quando você anda nos seus próprios entendimentos, não tem acordo com Deus. Eita Jesus da glória! Ezequias foi cobrar o que ele fez. A nossa geração cobra o que nem deu a Deus e está querendo. Deus está falando para nós nesta noite: não adianta cobrar o que não plantou. Se você não bota a mão no arado e olhou para trás, vai cobrar mais o que Deus para Deus dar para nós. E uma vez que eu larguei aquilo que Ele me entregou, eu não posso cobrar dele a estrutura para eu estar de pé. Glórias a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glórias a ti, Jesus. Um grande pregador disse: demoraremos mais 50 anos para
para tentar desfazer aquilo que ensinaram errado a nós lá atrás. Por isso que hoje a dificuldade, os pregadores que chegam aqui, que ministram uma mensagem com esse viés, não tem muita credibilidade na sociedade. Porque esse tipo de mensagem não atrai para a vitória, atrai para o conserto da sua vida. E uma igreja que foi aberta para cuidar do que você vai ter, mata você e acabou. A igreja foi aberta para cuidar do que você vai ser, não do que você vai ter. O que você vai ter, trabalho com o seu suor que Deus te dá. Mas o que você vai ser pelo arrependimento do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Para que nós vemos aqui todos os dias, Evangelista Nailton? Sentamos aqui, vocês nos escutando e nós ministrando palavras. Para que nós fazemos essa reunião? Para que a nossa luta incessante em pagar aluguel, água, luz e manter a porta aberta. Para que a nossa luta incessante dar aconselhamento e cuidar das almas, independente dos seus erros, das suas dificuldades. Para que a luta inconstante dos levitas chegarem aqui, cantar, pegar o instrumento e tocar? Para quê? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Espírito. Você percebe que todas essas questões que eu falei perdem o sentido para nós? Porque todas as vezes que eu vi, que eu olho para mim próprio, eu perco de olhar para aquilo que me cerca. E Jesus está falando nesses últimos dias, filhinhos, é já as últimas horas. Eu preciso tratar da minha igreja e preciso alguém que esteja no muro, tapando a brecha, para que isso seja feito. E eu já pedi a Deus, Senhor, eu preciso que o Senhor traga mais pregadores aqui, juntamente comigo e com os evangelistas, para que quando vier pregar, pregue uma palavra que possa consertar a minha vida, possa consertar a nossa vida e possa punir o nosso caráter, para que tenhamos direito à árvore da vida e possamos entrar na cidade pelas portas. Louvado seja o nome do Senhor. Os assírios fazem guerra no clube social, irmão Fernando. Quer clube social? Eu chego lá só para ver o meu comentário. Eu vou lá só para observar. Eu vou lá só para saber como é que fulano está, porque eu gosto dele. Eu vou lá porque tem nada para fazer em casa, ficar em casa é chato, eu vou na igreja. Se te falar uma verdade absoluta, ninguém aqui, inclusive eu, tem como escapar do que se chama juízo final. Eu crendo ou não crendo, por lá vou ter que passar. E o reflexo daquilo que eu faço aqui vai me dar a garantia do que vou receber lá. É por isso que valeu a pena Ezequias desfazer-se. Porque a expressão no original, quando diz viverá, morrerás e não viverás, Deus está falando para ele da vida eterna. Eu vou te matar aqui, mas vou deixar você viver lá em cima. Aleluia! Eu vou tirar você daqui, mas vou deixar você viver lá em cima comigo. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Ah, para mim, já que eu disse, a igreja não pensa mais nisso não. O povo está vindo para a igreja porque quer vitória, porque quer porta aberta, porque quer ver Deus trabalhando, porque quer saber porque a sua vida não está indo prosperar, porque que faltou o dinheiro, o que é que eu vou comer amanhã? Nós estamos vindo para a igreja, porque que meu trabalho está dando errado, porque que meu marido não está aqui? Ei, se Jesus voltar e você tiver com esse pensamento, vai ficar aqui. O que Jesus quer é um pensamento que gira em torno do que ele diz, Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitados com ele, buscar as coisas que são em cima, onde Cristo está à destra de Deus. Portanto, pensai nas coisas do céu e não nas que são da terra. Aleluia, Deus! Oh, glórias a ti, Senhor. Aleluia. Eu gosto do mistério. O único cara do mistério que cresceu ao ponto de ser conhecido nacionalmente é aquele da Rádio Cruzeiro, Nivaldino Bento. O Brasil todo conhece ele, o irmão dele de Deus, nada contra. Mas perceba assim, os maiores ministérios que existem na terra, no Brasil, são os que se envergaram pela palavra. Esses têm programa de televisão,
milhares de ovelhas no mundo inteiro. E eu fico em casa ligado, eu fico ligado 24 horas. Agora parece que eu vou ficar maluco. Eu disse, Deus, não é possível. Como é que os mais cresceram são esses? Você pode dar uma misturada? Pode, que é muito bom, eu gosto do negócio. Mas se a gente não fazer um mistério com base, com viés bíblico, a gente vai acabar matando a igreja. É verdade. Quem que edifica? O que foi que Jesus disse para Pedro? Ele disse para Jesus, para onde iremos nós? Se só tu. Tem o quê? Palavra. Oh, Tem o quê? Palavra. Aleluia, Senhor. Deus Todo-Poderoso. Irmãos, você receber uma palavra dessa é muito melhor do que uma profecia. É verdade. Eu amo quando Deus fala comigo, amo. Amei que o irmão falou aqui no mistério que era uma obra dele. Amei. Mas quando você traz uma palavra que ela é profunda e toca na minha alma, eu saio daqui pensando como é que eu vou mudar a minha vida. Precisamos fazer que nem Abacuque, aviva só a tua obra, e no meio dos anos a mortifica. Fique sobre os seus pés que eu vou encerrar. Olha para cá. Ezequias servia em um princípio de governo de monarquia, aonde o rei se estabelecia e passava o seu bastão para os seus filhos. E essa monarquia tinha por obrigação de servir aos padrões da Torá. A Bíblia era a regra de fé e prática para todos os governos que passavam por Israel, até que se cumprisse o Messias vir à terra e morrer por toda a humanidade, e a palavra permanecer. Por isso eu te digo nessa noite, a maior riqueza da sua vida é a palavra de Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. É muito simples. Louvado seja o nome do Senhor. Glória A maior riqueza da sua vida é a palavra de Deus. Por isso, põe a sua mão direita no seu coração, do lado esquerdo. Tem gente que tem o coração do lado direito, mas põe a sua mão mais em fio, você vê isso, né? O cara morreu, só o coração dele do lado direito. Que eu vou orar pela sua vida. Pai, eu te glorifico, Senhor. Assim como Ezequias virou seu rosto para a parede, fazendo alusão que dos homens não havia nenhuma solução para ele, eu viro meu rosto para essa parede, Senhor, e peço ao Senhor que cuide desta igreja, que prospere a vida espiritual desta igreja, Senhor. A qualquer momento o Senhor pode voltar, e a gente pode ficar aqui pelos nossos próprios entendimentos. É por isso que todos os dias nós clamamos e sangramos, Senhor, de provas, de dificuldades, para que tenhamos a possibilidade de estar diante de Ti, naquele grande dia, sentar às mesas nas bodas de Canaã e glorificar o Teu nome. Deus, que esse sentimento seja renovado através do Teu Espírito Santo. Deus, eu lembro-me que há 20 anos atrás os crentes eram totalmente imbuídos e envolvidos pelo poder da salvação. A alegria do Senhor era realmente a nossa força. Hoje a nossa alegria é a nossa própria força, Senhor, porque esquecemos dos seus padrões e da sua vontade. Senhor, ainda que essas portas se fechem, mas nós não venderemos a nossa vinha e nem trocamos o nosso ministério por um prato de mentira. A Tua palavra será sempre prioridade nesta casa, Senhor, respeitando a todos e a tudo. Deus, trabalhe neste lugar, tome cada coração nas Tuas mãos agora, Senhor, que está passando um problema, uma dúvida, uma incerteza, uma dificuldade e não consegue entender porque que a vida assola tanto o telhado do justo. Deus, dá força, dá alegria, dá prazer de viver. Tira todo o princípio depressivo, de ansiedade, de desespero, porque a alegria do Senhor é a nossa força e nós esperamos, pois, em Ti. Ser conosco, o Senhor nos ajuda, nos levanta cada dia. Dos irmãos que estão
realiza exclusivamente a tua vontade e o teu ministério, Senhor. Por isso eu apresento aos que estão aqui e aos que não puderam estar, em